Todos acompanhando? Sim. Então, maravilha. Toda semana a gente tem essa conversa, essa webinar, a proposta da gente conversar semanalmente, pessoalmente, né, ou ainda que online ao vivo, é que a gente possa trazer um treinamento que ele é gravado, por exemplo, a formação de PODzinho, para que ele fique cada vez mais atualizado, né? E também para quem já fez a formação de CDPO da IAPP, que possa interagir com o pessoal que está fazendo a trilha da Exim, que a gente possa criar um networking, que a gente possa esboçar nossos estudos em conjunto, né? Que a gente consiga também tirar as nossas dúvidas e promover discussões, estudar mesmo tema, que uma coisa é certa, todo mundo que está ali no nosso grupo, ou nos nossos grupos, hoje nós temos 3 grupos de WhatsApp, e são alunos que estão estudando privacidade e proteção de dados em algum nível, em áreas muitas vezes até diferentes. Então, tem pessoas da área do desenvolvimento, tem pessoas da área jurídica, tem pessoas da área da segurança da informação, tem pessoas da área de negócios, tem pessoas da contabilidade, tem uma série de profissionais que estão estudando fortemente o tema privacidade e proteção de dados, algumas vezes ligado diretamente ao compliance com os processos de governança, alguns consultores, outros ministrando treinamentos, palestrantes, mas que estão estudando o assunto. E desde quando a gente começou essa movimentação, foi muito positiva, né? Todo mundo dá um feedback assim de que é, olha, a cereja do bolo do treinamento, porque não fica só naquele padrão de aqui estão as gravações, aqui está o PPT, aqui está o material, faz a prova e tudo certo. A gente continua mantendo essa proximidade. Só que o assunto, quando a gente fala, né, privacidade e proteção de dados, a gente sabe, é um assunto muito amplo. E recentemente eu comecei a estudar alguns aspectos da inteligência artificial. Nós fizemos as webinars voltadas até ao posicionamento da ANPD perante a regulamentação no Brasil da inteligência artificial. A gente vem conversando há bastante tempo sobre os riscos dos próprios dispositivos, os softwares, no uso da inteligência artificial. A gente vem acompanhando alguns cases, inclusive, já de incidentes de segurança, ou danos, ou problemas relacionados até a falhas ou bugs com o uso da inteligência artificial. Por quê? Não é um tema novo. Então, para isso, sempre que eu for falar de inteligência artificial, vocês vão ver esse slide, e por isso eu coloquei ali como se fosse nossa primeira aula, o nosso primeiro capítulo, algo voltado, e criamos, então, o que todo DPO deve saber sobre a inteligência artificial. Então, a ideia aqui, eu não vou trazer para vocês o que exatamente todo DPO deve saber nessa primeira aula, mas a proposta é porque eu não tenho essa informação, né? Até porque eu também sou uma DPO, também estou aprendendo, e eu vou descobrindo, a gente vai estudando, e na medida que a gente vai estudando, a gente vai complementando as informações, e até que, no final das contas, quando a gente tiver, por exemplo, com 60 ou 70 webinários, ou 70 pontos já trabalhados, ou discutidos, ou gravações, a gente vai perceber que, durante os nossos estudos e essa construção, a gente já tem um material ali muito bacana que todo DPO deveria saber. Então, a gente aproveita esse momento, assim como foi a construção toda, e a gente vem evoluindo dessas webinars. A gente tem mais de 2 anos de webinars semanais. Então, pensa, 2 anos, toda semana, a gente fazendo webinars semanais sobre privacidade e proteção de dados, acho que já tem um material relevante ali que todo DPO precisa saber também, né? Então, vamos juntos nessa. A ideia não é esgotar o tema, até porque o tema impossível de ser esgotado, ele só cresce. Até eu vou pedir para vocês, essa gravação ela vai ser disponibilizada no YouTube. Então, sempre que eu vou entrar com esse slide, com essa movimentação, assim, né, falando da inteligência artificial, o que todo DPO deve saber, vocês já fiquem sabendo que vai ser inserido lá no nosso YouTube, até que a gente comece a fazer diretamente essas webinars só para esse tema pelo YouTube. As outras aulas vão continuar sendo como a gente já trabalha. Por falar em canal do YouTube, eu vou pedir uma ajuda para vocês. A gente criou recentemente um canal do Deserve Academy. Antes nós tínhamos o canal da Deserve Segurança da Informação, esse já tem muitas pessoas que já se inscreveram, já ativaram lá o sininho. E aí a gente criou um específico para o Deserve Academy para segmentar as empresas. Né? Como a gente faz parte do ID Group, a gente tem 2 empresas. A Deserve Segurança da Informação, que é voltada a controles de segurança, conformidade, bem voltada à infraestrutura também, de tecnologia da informação. Mas o Academy é uma empresa separada, embora seja do mesmo grupo, e vocês vão ver a Bruna lá no Deserve Segurança também. Mas a gente tem aqui no The Serve Academy uma empresa diferente, né? Que é bem voltada à educação mesmo.
né? Tanto que os clientes, vamos dizer assim, das empresas são diferentes, né? Enquanto no DServe e Segurança da Informação a gente foca muito nas empresas, no DServe Academy a gente foca nas pessoas. Ainda que empresas nos contratem para ministrar treinamentos em company, fazer palestras, ou até formar ali os times em Computia, Exim, app, independente disso, nosso foco da DServe Academy é sempre voltado às pessoas. Então, o pedido é, cliquem, né, lá no YouTube, se vocês puderem fazer isso agora, e se inscrevam lá e curtam, enfim, a nossa página, o nosso canal no YouTube, porque isso vai ajudando também a dar uma visibilidade para toda essa construção que a gente vem fazendo. E, pessoal, eu até fiz hoje tem uma brincadeira aí que eu vou fazer com vocês, usando a inteligência artificial, mas segue a mesma dinâmica da gente discutir, colocar os assuntos. Quanto mais dúvidas nós tivermos em conjuntos, mais insumos a gente tem para fazer os próximos temas, né, e exemplos também a serem abordados. Todos vocês aqui já estão familiarizados com os conceitos da inteligência artificial? Pode ser sim, pode ser não, um pouco, talvez. Mais ou menos. Tá. Então, estamos basicamente numa mesma página, né? A gente sabe que, embora não seja um assunto novo, algo que a gente conversou bastante na webinar passada sobre o assunto, quando se fala em inteligência artificial, a gente tem que voltar lá para a década de 50 e saber que a inteligência artificial ela não é recente, ela não é uma novidade, né, do ano de 2023 ou 2022, ou agora que nós estamos discutindo esse assunto, mas ela vem evoluindo, né? E até a gente comentou que a própria internet ela surgiu depois da inteligência artificial, mas ela acabou potencializando a inteligência artificial e conseguir fazer com que, que se tenha essa evolução até aos conceitos ou até mesmo o que está nos chegando em relação a serviços, produtos com uso de inteligência artificial, processos que estão sendo otimizados. Então, vamos discutir bastante isso e aprofundar e cada vez mais conhecer os conceitos e a relação com a privacidade e a proteção de dados. Nós somos um parceiro Exim, então eu sei que vocês estão passando muitos pelo treinamento de formação de carregado de dados. Na ESIM, a gente estuda a LGPD, que é a legislação brasileira de proteção de dados. A gente estuda no PDPF o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. E a gente estuda os conceitos de ISO e também um módulo prático de conformidade, que é uma governança. Quando a gente pensa nesses conceitos, o que eu vou abordar aqui em relação à inteligência artificial, quando a gente começou a estudar os conceitos da LGPD, a gente navegou muito pelo treinamento de PDPF da ESIM, que nos trouxe uma visão muito profunda, e a gente começou a estudar cada vez mais como era e como é a regulamentação da União Europeia em relação à privacidade e proteção de dados. E a gente percebeu o quanto próximo a LGPD ela é com a União Europeia, e depois, lá nos treinamentos da IAPP, lá no CDPO, a gente descobriu a fonte de tudo isso, né, que na verdade não foi o GDPR que criou os conceitos ali dos princípios, os conceitos trazidos nas bases legais, o formato ali de regulamentar a privacidade e a proteção de dados. A gente conseguiu ingressar através do treinamento ali da IAPP, dos conhecimentos do CIPM, que nos apontaram que a gente percebeu que, na verdade, tem toda uma pressão, vamos dizer assim, ou uma regulamentação oriunda lá da OCDE, que o GDPR utilizou como base, né, até no treinamento do CIPM a gente fala, né, uma das frameworks que foram utilizadas na construção do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu foram as diretrizes da OCDE para a regulamentação da privacidade e da proteção dos dados. Daí a gente percebe o motivo pelo qual as legislações todas, quando o assunto é proteção de dados, seja ela uma legislação setorial, seja ela uma lei geral de proteção de dados, independente do país, nós temos ali os mesmos conceitos aplicados, os mesmos termos, direitos aos indivíduos muito parecidos, a obrigatoriedade, por exemplo, de trazer a transparência ou de emitir ou publicar um aviso de privacidade, uma política de privacidade, de ter um processo de governança. É por conta disso, né? A gente está numa movimentação global em relação à proteção de dados, oriundas lá onde surgiu a necessidade ou o dever das diretrizes da OCDE. A gente fala de documentos assim que existem há mais de 40 anos atrás, mas que agora, né, recentemente, nós estamos trabalhando. A gente tem uma legislação no Brasil, por exemplo,
com 5 anos de vida e 3 em vigor, né? Então, na verdade, 2 anos ali que ela estava no período de vacácio e 3 anos já em vigor, pensando que ela está bebendo de fontes que existem há mais de 40 anos atrás. Com base na inteligência artificial, o pensamento aqui não é diferente. E toda essa estrutura que eu vou trazer para vocês, e vocês se sintam extremamente à vontade em contribuir e me dar sugestões, vou beber muito da fonte da União Europeia, né, onde já está surgindo ali as primeiras regulamentações também, esboços de regulamentações sobre a inteligência artificial, e também com muito cuidado de coerência com as regulamentações de proteção de dados. E aí a gente percebe, eu acabei percebendo, fazendo as leituras ali nas documentações, que toda aquela regulamentação e posicionamento da NPD em relação à inteligência artificial, que a gente abordou nas webinars, também seguem um fluxo muito parecido. Então, ESIM e APP vão ser sempre um ponto, gente, que vão nos colocar numa mesma página de entendimento e que nós vamos nos preparar para essas certificações para comprovar os nossos entendimentos. Mas a gente não pode estacionar. Né? As empresas, o nosso meio, até os serviços que a gente utiliza enquanto indivíduos nos fazem, nos obrigam a estudar cada vez mais esse assunto. Então, deixa eu mostrar para vocês, depois espero que vocês tenham curtido lá o nosso canal da Serve Academy e vamos em frente. Para quem não me conhece, eu acho que todos me conhecem, mas eu sou a Bruna Silva, sou DPO da Deserve, sou professora da formação de DPO ESIM. Nesse último formato, quem começa o treinamento agora encontra mais a professora Ana Vitória, aí já não faço mais aula de PDPE, já não faço mais aula de PDPF, fiz muito nas últimas gravações, eu era essa professora, a Ana Vitória assumiu essas aulas, e a gente mantém essas gravações atualizadas e eu apareço lá no módulo de PDPP. Na IAPP já é diferente. No treinamento de CIPM, aí eu faço o treinamento de CIPM e a professora Ana Vitória faz o treinamento de LGPD, porque a gente tem o combo do CDPO Brasil, e que é o CIPM mais a LGPD. E aí, com isso, tem essa segmentação. Então, vocês vão encontrar a professora Ana Vitória lá. Deixa eu ver, eu vou ver só, vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo para ver se eu compartilhei com um som. Né? Já que o assunto é inteligência artificial, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Vamos ver quem percebe. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Compartilhar com som. E vamos lá. Deixa eu dar o OK aqui. Oi, Bruna Fabiane da Silva. Seu Instant Avatar está pronto. Sinta-se à vontade para criar vídeos com ele. Além disso, clique no botão de feedback para compartilhar o que você pensa. Espero que você aproveite. Vocês ouviram? Sim. Sim. Parece eu, né? Inclusive, parece eu conversando, falando. Não parece? Gente, Sim, parece. é interessante, é assustador, mas olha só. Oi, Bruna Fabiane da Silva. Vou até botar de Seu novo. Instant Avatar está pronto. Sinta-se à vontade para criar vídeos com ele. Além disso, clique no botão de feedback para compartilhar o que você pensa. Espero que você aproveite. Eu não disse isso. Não é a minha boca ali mexendo. É a minha boca, mas não sou eu. Podem acreditar nisso? Interajam comigo, por favor. É um pouco assustador, Era né? para ser um ponto alto, estão chocados. O ponto alto da nossa webinar, isso. Por quê? Eu fui até o Reidin, até eu achei que tivesse colocado aqui, não dá para ouvir. Criei um avatar e aí, a partir disso, eu gravei uma mensagem. Na mensagem que eu gravei, aí a Bruna, da Serve Academy, hoje é sexta-feira, vamos falar da inteligência artificial. Aí eu gravei 30 segundos desse vídeo e ele já conseguiu emular a minha voz. E agora ele pode fazer com que eu mexa os meus lábios ali, falando em qualquer idioma, qualquer texto ou qualquer coisa. Então, se aparecer alguém neste fundo, Bruna, aqui não sou eu mexendo a minha boca. E também essa voz não é exatamente a minha. Ela é uma emulação da minha voz. Isso para ser mais exata. Não falei essas palavras. E também não mexi meus lábios nesse formato. Então, mas agora, como ele já sabe, como eu ensinei, né, o avatarzinho lá, a máquina com uso da inteligência artificial, um vídeo, enfim, a minha face aqui, né, é um deep face, o meu rosto, aqui tá a minha voz. A partir de agora, eu posso criar
qualquer texto, em qualquer idioma, Fernanda, qualquer coisa que vai aparecer. Eu vou colocar de novo, só mais uma vez, tá? One more time, porque eu não disse isso, gente. Mas parece que sou eu mexendo a minha boca, né? Olha só. Oi, Bruna Fabiane da Silva. Seu Instant Avatar está pronto. Sinta-se à vontade para criar vídeos com ele. Além disso, clique no botão de feedback para compartilhar o que você pensa. Espero que você aproveite. Então, a partir disso, a gente começa uma reflexão, né? Dos pontos positivos. Vamos pensar que eu quero agora dar um treinamento em francês. Eu não sei falar em francês, mas eu já poderia dar um treinamento em francês. Por quê? Porque eu poderia gravar ele, enfim, em português, me certificar com alguém que tivesse ali o domínio do idioma, quais são as palavras que gostaria que eu falasse, e essa inteligência ia falar em francês. Merci, sabe? E seria eu. Ponto negativo. Imagina se vocês recebem um vídeo meu, exatamente assim, sei lá, tomando uma posição política, ou falando palavrões, ou falando coisas falando que toda empresa deveria buscar pelo consentimento para entrar em conformidade com o LGPD. Alguma desinformação, por exemplo. Então, muito provavelmente, se vocês olhassem muito rápido, tô trabalhando aqui, recebi um vídeo da Bruna. Pode ser que vocês poderia levar a acreditar que eu realmente falei aquilo ali. Concordam comigo? Verdade. É perigoso. Então... É meio assustador, assim, porque tipo, assim, é uma ferramenta, e ferramentas você pode usá-las para coisas muito boas, né? Esse exemplo que você deu é maravilhoso, porque você expande muito a capacidade de passar conhecimento para as pessoas e a capacidade das pessoas terem conhecimento, então isso é um uso maravilhoso. Mas, assim, a gente pode pensar em diversos exemplos de uso nefasto dessa ferramenta, sabe? Uhum. Chega a meio assustador, assim. Mas me parece um caminho sem volta. Então, a gente não pode ignorar que ela existe e a gente precisa conhecê-la cada vez mais para trabalhar de forma mais consciente com elas, inclusive poder reconhecer quando é uma inteligência artificial para todo material que você recebe, né? Uhum. Enfim, é complicado. Isso, e aí a gente percebe a facilidade disso. Porque em 30 segundos eu consegui gravar um vídeo numa plataforma free. Claro, fiz o termo de aceite, é uma ferramenta que o uso dela pode ser para o bem, mas eu poderia gravar aqui dizendo para minha filha, por exemplo, sabe, ou alguém gravar, enfim, ter acesso ali ao meu login e senha, por exemplo, e gravar um vídeo com o meu rosto dizendo: filha, olha só, hoje tu me espera ao meio-dia na frente do colégio porque eu vou passar aí para te buscar, ou vai ser uma outra pessoa que vai te buscar, vai parar um carro aí na frente com a placa tal, me aguarda e mando pro WhatsApp dela. Então, assim, é algo que eu estou agora criando esse exemplo, né? É algo que a gente tem que ter esse pensamento do uso ético, do uso positivo, e aí entra da grande, assim, agora o leque de trabalho e opções que nós vamos ter, ajudando empresas e pessoas a se conscientizarem cada vez mais sobre o uso da inteligência artificial, mas regulamentando, entendendo a regulamentação da inteligência artificial, mas também trazendo os aspectos dos cuidados com a privacidade e a proteção de dados. Então, esse nosso novo quadro, vamos dizer assim, de trabalho e de estudos aqui dentro da Serve Academy, vai ser muito voltado à inteligência artificial, privacidade, proteção de dados e segurança da informação, e eu conto com vocês para que esse momento ele seja cada vez mais estudado, trabalhado. Oi, André, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Então, ainda num ponto bem básico, tá, gente? Isso aqui tem uma profundidade muito grande. Eu vou compartilhar esse link de vocês. Mas, assim, o que seria inteligência artificial? Aí, para isso, eu busquei dois exemplos, dois conceitos dentro daqueles materiais que eu tinha compartilhado na semana passada. E eu vi que alguns alunos me olharam com uma cara assim: ai, Bruna, seria tão bom, sabe? Assim, arregalaram os olhos. É tanta coisa, seria tão bom se tu compilasse e fosse trazendo isso pra gente e a gente vai. E é exatamente isso que eu vou fazer, tá? Eu busquei no portal do Parlamento Europeu, porque eu já estava estudando o GDPR, a União Europeia, essas regulamentações, então eu busquei o que estava lá e copiei para cá. Depois eu mando as fontes para vocês, tá? E também da ICO, que foi, né, uma
uma autoridade supervisora que serviu como, do Reino Unido, que serviu como base para todas as outras autoridades supervisoras a criarem ali informações, regulamentações, templates sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Então, vamos lá. Inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, aprendizagem e o planejamento, o pensamento e a criatividade. E aí aqui, a inteligência artificial é um termo abrangente para uma série de tecnologias e abordagens que muitas vezes tentam imitar o pensamento humano para resolver tarefas complexas. Coisas que os humanos tradicionalmente fazem através do pensamento, do raciocínio, são cada vez mais feitas pela inteligência artificial ou com a ajuda dela. E aí, na verdade, a inteligência artificial ela vai emular um comportamento humano. Então, quando a gente fala assim, uma aprendizagem por máquina, esses conceitos, eles também são globais, são universais, e a gente precisa estudar e absorver e verificar como que ele vai se aplicar. Mas, basicamente, a gente ensina a máquina, né, um determinado padrão, um determinado comportamento, ou os parâmetros, e ela vai replicar, ela vai simular. Então, aquele vídeo que eu criei ali, na verdade, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a minha voz, aprendeu as minhas expressões e criou. A partir dali, a gente pode reproduzir todo e qualquer tipo de conteúdo utilizando como pano de fundo aquele primeiro insumo que eu acabei submetendo de vídeo, voz e, enfim, e comportamento naquele teste, né? E aí tem alguns 4 possíveis ali também fontes sobre a inteligência artificial, né? Que seriam características de agir como humano, de pensar como humano, pensar logicamente e agir logicamente. Né? Então, agir como humano. Existe o teste de Turing. Alan Turing é considerado o pai da inteligência artificial. Então, pesquisando, também percebi que lá nos anos 50, ele que trouxe, né, os primeiros conceitos e aplicou também a essas definições e conseguiu descobrir que era possível ensinar, então, que um computador, que uma máquina automatizasse determinados processos que antes era exclusivamente de um ser humano. E esse teste, que daí eu vou colocar o link para vocês, é assim, um árbitro conversa com um ser humano e com uma máquina. E seu objetivo é definir quem é quem. E o computador ganha quando não é possível diferenciá-lo de um ser humano. Então, basicamente tem ali uma figura como se fosse um juiz, né? E uma pessoa conversando, um com uma máquina e outro com um ser humano. A partir do momento que tu já não sabe mais ou não identifica que tu está conversando com uma máquina, né, é quando a máquina ela acaba vencendo ali o teste. Então, essa condição nos traz a condição de que cada vez mais a gente vai ter uma dificuldade de perceber. Né? E a gente pode, por exemplo, usar alguns exemplos da Magalu lá, né? A Lu da Magalu, não é? Ela acaba sendo um robô, ela ali é um avatar, a gente pode conversar com ela, pode nos fazer um atendimento completo e a gente fica na dúvida, será que é um ser humano? Será que é uma máquina? Será que não? Então, tem alguns serviços, processos que realmente a gente já não sabe mais, ou se tem uma dificuldade de entender se foi realmente um ser humano ou se a gente está interagindo com uma máquina. Né? Pensa como humano, então realiza tarefas que exigem uma inteligência humana. Não há uma substituição da inteligência humana pela inteligência artificial, né? Isso também tem um ponto ali de discussão. Existe esse ponto de discussão, mas na verdade ele consegue copiar, emular, simular e replicar muitas dessas condições que seriam basicamente próprias do indivíduo. E a gente pode pensar nisso quando a gente começa a trazer as discussões, né, relacionadas àquelas decisões automatizadas, que a gente já vem estudando isso há bastante tempo. Quando a gente tem, por exemplo, processos que são automatizados, processos que são melhorados, mas também as decisões. Aqui ele fala do pensa logicamente e age logicamente, né? Aponta a resolução de problemas e traz as decisões. Quando a gente tem lá um software, por exemplo, que a gente faz uma análise de crédito e ele traz um score, cria um perfil e ele vai já trazer uma decisão pronta a partir de definições que foram criadas, insumos que eles foram apresentados, e ele vai dizer se aquela pessoa tem um score ou não para adquirir um determinado crédito, todo esse processo ele foi automatizado. Né? Pode ser que em algum momento possa ter alguma intervenção humana, mas é possível fazer com que 100% desse processo seja automatizado e uma decisão ali seja tomada. E isso pode isso com certeza não é só pode, mas isso cria consequências nas esferas das pessoas. Né? E qual é a grande
discussão quando a gente fala também em responsabilização. É que quando a gente tem uma decisão 100% humana, a gente consegue trazer essa decisão e responsabilizar o tomador dessa decisão. E quando a gente tem uma decisão que ela é 100% automatizada ou que ela é em partes automatizada. Então, a gente também deveria ter, e se deve ter, e esse é o posicionamento, de como também responsabilizar quem trouxe ou utilizou esses sistemas ou alimentou esses sistemas para essas tomadas de decisões. Então, a partir, enfim, isso realmente não esgota o tema, a gente ainda vai falar muito sobre esses conceitos, aprofundar bem mais, mas para o início dessa nossa conversa, essa abordagem, a gente pode trazer alguns exemplos também. Do uso diário da inteligência artificial. Então, tem algumas relativas a softwares, então, os assistentes virtuais, a Alexa, a Siri, né, o Echo Show lá que nos ajuda todos os dias com a nossa agenda, com os nossos lembretes, com as nossas músicas, as nossas preferências. Então, é o relativo a software, análise de imagem, motores de busca, sistemas de reconhecimento facial e de voz. E incorporadas ao hardware, robôs, carros autônomos, drones ou aplicações no âmbito da internet das coisas. Na verdade, esse exemplo da Alexa, da Siri, acho que cabe mais incorporado ao hardware e relativo ao software, acho que já daria para trazer um ChatGPT, por exemplo, como assistente virtual. E a inteligência artificial tem, enfim, a gente há muitos anos já, né? Existem os carros autônomos, inclusive que já tiveram bugs, também já tiveram acidentes, então, mas que se utiliza da inteligência artificial para que antes dirigir um carro era uma atividade exclusivamente humana. Né? Então, exigia ali um pensamento, ou exigia uma ação, um pensar em um agir para que essa atividade acontecesse. Agora não, agora já se tem os carros autônomos. Smartphones e assistentes pessoais ou digitais, sistemas de ar-condicionado inteligente, ou o próprio aspirador conectado à internet, que até a gente já viu que tiveram alguns incidentes também de segurança que expuseram a privacidade de pessoas. Aqui dos motores de busca, né? Que se fala as pesquisas online, as traduções automáticas, a cibersegurança, o combate à desinformação. O combate à desinformação seria também algo muito voltado ao que é a desinformação. Quando a gente utiliza, por exemplo, o ChatGPT e a gente faz uma pergunta para ele, ele nos traz obrigatoriamente uma resposta. Mas não significa que aquilo é uma verdade absoluta ou que está correta, tanto que ele admite reconhecer, obrigada por me ensinar o que é correto, e aí ele devolve ali uma correção. Né? Por quê? Porque pode ser que tu pergunte alguma coisa para ele te responda e não seja bem aquilo ali. Né? Então, isso pode acontecer em vários níveis. Né? Eu posso perguntar algo relacionado à área médica, né? Mas que, na verdade, um médico ele vai conseguir dizer se é exatamente como o ChatGPT está me apontando o resultado que eu busquei, ou a pergunta que eu fiz, ou se não é bem assim. O exemplo que eu dei na semana passada foi, eu perguntei para o ChatGPT, né, o que precisa para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E ele trouxe, isso já faz bastante tempo, ele trouxe assim, bem preciso, né, buscar pelo consentimento do titular dos dados. E aí, na verdade, não é bem assim. Né? Não que isso não seja um dos passos da conformidade, mas não é tão somente isso. Né? E pelo contrário, a gente sabe que o consentimento é só tão somente uma das bases legais e até a mais difícil de ser gerenciada. Né? Então, existem outras bases legais que justificam o tratamento dos dados. Agora, para uma conformidade com a LGPD, a gente não pode dizer que é só aquilo. Só que eu também não posso dizer assim, tá 100% errado. Então, esse combate à desinformação é algo também que a gente consegue ir estressando esses assuntos e trazendo também apontar, assim como tem os benefícios, trazer os riscos que podem ser gerados a partir do uso da inteligência artificial. Né? E a otimização de produtos, de modos de venda. Isso, sem sombra de dúvidas, é algo que auxilia muito, né? As empresas não vão abrir mão de usar pela inteligência artificial para melhorar os processos, melhorar o atendimento. Né? As pessoas não vão ser descartadas, mas as pessoas precisam ser agora instruídas, conscientizadas. As pessoas precisam ter essa necessidade de verificar o quanto que a inteligência artificial pode potencializar a sua produtividade, pode potencializar os ganhos, pode potencializar ou melhorar os seus processos. Né? Então, esse acaba sendo o pensamento, e não que a inteligência artificial ela vai substituir ali a necessidade de um ser humano. Né? Então, em algumas atividades, sempre vai ter a necessidade de usar como ferramenta. Acho que a Fernanda colocou bem, né? É uma ferramenta e a gente tem que saber o ponto positivo e negativo. Então, aqui, robôs usados em fábricas, agriculturas inteligentes,
inteligentes, a irrigação, alimentação de animais, robôs para remoção de ervas daninhas. Até a questão ali de robôs usados em fábricas, né? É claro que se tu tinha uma atividade puramente manual que tu consegue automatizar e consegue fazer com que esse processo melhore, talvez o que vai depender do ser humano é como realmente ele possa fazer um acompanhamento, uma configuração ou trabalhar com essa tecnologia, mas não mais ele empurrando, por exemplo, determinado produto, né, mas fazendo isso de uma maneira até mais rápida, ou mais assertiva, ou mais padronizada. Então, isso também é um ponto importante. E compras e publicidade online, que é algo que a gente vê todos os dias. Sobre isso, alguém tem algum apontamento, alguma orientação? Desculpa, como que você falou? Publicidade online? Isso, né? Nas compras, na publicidade, aquele direcionamento todo, né, Wagner? É que assim, né? A inteligência artificial, ela é, vamos dizer assim, ela usa os dados, ela pega uma quantidade inimaginável de dados que nem um ser humano conseguiria compilar ou processar de uma forma viável para auxiliar na tomada de decisão administrativa. Assim que é usado dentro do banco, nós temos uma unidade só para isso, que é a unidade de inteligência analítica. Aí, o que acontece? Quando você faz a compilação de dados, né, Bruno? Isso já passou lá pela unidade de proteção de dados. Eu posso pegar o dado da Bruna. A Bruna tem 30 anos, né? O Wagner já é mais velho. Talvez o André tenha outra idade. Então, ele vai acomodar faixa salarial e idade, por exemplo, e hábito de consumo do cartão de crédito. Aí ele desaparece com todos os dados. CPF, nome, tudo. Ele vai, busca os dados. Na hora de fazer a compilação, ele desaparece com tudo que possa identificar. Ele limpa, ele faz um corte. Aí, a partir desse dado massificado, ele vai fazer uma análise, que aí sim vai influenciar no que você falou, que a publicidade é alcançar a pessoa. Aí, mas se eu não identifiquei o André, não identifiquei a Bruna, e não identifiquei o Wagner nem a Fernanda, como é que eu vou alcançar esse público? Novamente, através dos hábitos de consumo. Vamos supor que seu uso, por exemplo, isso aí já foi estudado, já foi discutido dentro do banco. Vamos supor que nós 4 peguemos todos os dias o mesmo transporte, o mesmo trem, gastemos lá, compramos cartão de crédito, o ticket. Olha só, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que pegam o trem no Rio de Janeiro de manhã, entre 8 e 10 da manhã, e eu tenho aí 2% que é cliente do banco, numa massa de 1,5 milhão. São 150 mil pessoas. Aí eu faço um cálculo. Vale a pena eu tentar alcançar essas pessoas através de uma propaganda, um flash na parada do metrô, por exemplo? Tudo isso já foi discutido internamente, e tudo isso, a base é justamente a inteligência artificial. E é por isso que publicidade, eu lembrei disso. Acaba potencializando. E aí tem várias discussões, né? Inclusive porque como a gente tem essa fonte muito grande de dados, né, Wagner? É que, enfim, é algo absurdo, né? O Wagner disse, impossível que alguém conseguisse coletar essa quantidade de dados sozinho ou com um grupo de pessoas, né? A gente consegue ter mais precisão também, e a gente consegue ter uma velocidade maior até na melhoria de determinados serviços. Então, ou até benefícios que possam ser oferecidos para as pessoas. Não tem tão somente, a gente não consegue olhar tão somente para os riscos ou para o lado negativo do uso da inteligência artificial. Então, é algo que é um caminho sem volta. E aí, a partir do momento que não tem. Depois? Sim. Depois que você terminar? Faça. Pode terminar. Tá. Tá bom. Não, porque realmente. E aí, claro, que tu tem alguns movimentos. Até nesse exemplo, Wagner, que tu trouxe, tem um movimento que sim utiliza ali de um tratamento de dados pessoais, mas chega um momento que não utiliza mais. Né? Então, e aí, a partir disso, se não utiliza o tratamento de dados, é onde até eu vou explicar depois como que o GDPR ele vem posicionando. Ele não vai importar, não vai ter um impacto na privacidade dos indivíduos, mas é só em determinado momento. Chega um ponto ali que para fazer o levantamento ou utilização desses dados, pode ser que em algum momento ele vai identificar os titulares. Mas num momento inicial de levantamento das informações.
Fernanda, desculpa, eu vou falar rapidinho, tá? Só porque a Bruna falou um negócio interessante antes, né? Eu estou no squad da inteligência artificial da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. E uma das questões que nós estamos discutindo lá, que você falou, Bruno, que é bem interessante, essa questão da supervisão urbana, ou em relação à decisão automatizada, etc., que está lá no PL 2338. Porque, olha só, nós já tivemos essa discussão, Bruno, não sei se você vai lembrar, mas acho que você vai lembrar, em relação ao artigo 20 da LGPD, que eles queriam a revisão manual. Lembro. E eu confesso que um dos grandes opositores, né, a FEBRABAN nesse ponto foi bem ativa, foram os bancos pelo seguinte motivo. Vamos imaginar que André, Fernanda, Bruna e mais 50 mil pessoas que costumam ir no banco fazer pelo menos um empréstimo, fazem pelo app do banco, na verdade são bem mais, né? 10% reclamam. 5 mil pessoas. Quem é que vai revisar um processo? Quantas pessoas você precisa para revisar um processo de 5 mil pessoas? E o nível de expertise também. 500. E o nível de expertise desse... A expertise específica para fazer a revisão, conhecer o processo de inadimplência, que são cálculos complexos. E o tempo de resposta, será que já não tem um prejuízo? Com certeza. Tempo de resposta. Você falou uma palavra mágica lá atrás, o score de crédito. Para você chegar no score de crédito, eu levo em consideração um monte de coisa. Infelizmente, tá, gente? Se o Wagner mora aqui em Brasília, no Jardim Botânico, como eu moro hoje, eu vou ter um score de crédito. Se eu moro lá, né, bairro mais afastado, Centro Pisos, vai ter outro score de crédito, infelizmente. Isso faz parte do jogo. Mas os dois ganham a mesma coisa. Opa, peraí, aí a gente já está começando a conversar diferente. Quais são os bens que você tem? Então, é um conjunto de fatores variáveis que pode ou não ter influência, por exemplo, no lugar que você mora, e aí entra também na discussão, Bruna, dentro do PL 2338, a questão do viés discriminatório. Tá? Essa questão do viés discriminatório ela é extremamente complexa. Porque, olha só, quando você conversa com a IA, que é o que você falou agora, aliás, achei brilhante a explanação, tá? Gostei demais. Tá? Que bom, Wagner. Eu gostei bastante. Aí, o que acontece? Eu fiz um teste, porque assim, vamos ser sinceros, né? Se você está conversando com uma máquina, que a gente supõe que seja uma inteligência artificial, o ideal é que ela não minta e nem torça a verdade. O ideal é que, de um ponto de vista lógico, ela te forneça uma informação incrível. Aí eu fiz uma pergunta bem polêmica. Gente, pelo amor de Deus, desculpa aí se tiver alguém transgênero, se tiver alguém, né, que advoga na causa LGBT e tal. Mas eu fiz uma pergunta muito interessante, que eu vi uma discussão outro dia. Que a moça no Senado americano falou assim, olha, a trans women, né, a mulher trans, que na verdade é um homem biológico, que, né, passou por uma cirurgia, ou sem passar pela cirurgia, se declara mulher e é aceita pela sociedade, que é uma coisa hoje que já faz parte do dia a dia da sociedade. Aí ela falou assim, o senador falou, olha, mas uma mulher trans não pode engravidar. Aí ela virou e falou, não, eu sou cientista, pode engravidar. Aí eu falei, opa, peraí, agora eu sou advogado, não sou cientista. Aí fui e perguntei para o Ask Artificial Intelligence, né? Conversei em inglês com ele ali, fiquei 20 minutinhos e tal. E aí ele me manda um discurso, olha, tem que respeitar o direito de transgênero. Pô, mas eu respeito o direito de transgênero. O que eu estou fazendo é uma pergunta absolutamente lógica. A biological male can get pregnant? Só isso. Aí eu falei, olha, evita o paradoxo. Aí eu entrei numa discussão mais retórica filosófica, né? Falei, sem paradoxo, eu quero uma resposta lógica e objetiva, me dizendo, um homem biológico, ainda que ele se declare mulher, né, uma trans women, e passe pela cirurgia de transição, ela pode engravidar? É isso. Aí ele respondeu, ele falou, desculpa se eu fui, né, a inteligência artificial, como você falou agora há pouco, ele reprisa muito, né, Bruna, essa questão da delicadeza. Aí ela se desculpou, falou, olha, me desculpa se eu não tiver a resposta correta. Aí ele foi bem lógico e objetivo. Falou, olha, hoje
um homem biológico, não existe procedimento médico-científico que permita que ele engravide. Né? Então, assim, quando a gente fala do viés discriminatório, eles não querem que, agora sim, né, falando, eles não querem que a inteligência artificial, Bruno, seja usada para envergonhar uma classe, um pessoal e tal. Mas, com isso, às vezes, você perde o rigor científico, né? Porque ele fica floreando antes de dar a resposta objetiva. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque a despeito do respeito, né, apesar do respeito que você tem que ter pelas pessoas, se você está, por exemplo, utilizando a inteligência artificial para te ajudar uma coisa que me manda uma resposta lógico-científica, aí me preocupa um pouco quando você perde o rigorismo lógico-científico. Entendeu? Essa é uma coisa que foi discutida também no âmbito do grupo nosso. Eu trouxe esse evento, conversei e as pessoas falaram, realmente, eu tive experiências semelhantes com o IA. Fernanda, desculpa, tá? Eu falei bastante. Muito obrigada, Wagner. É uma aula sempre, né? Que bom que tu participou que tu vem participando, né? Quando esse assunto, porque já é algo que está no teu foco de estudos, acho que há bastante tempo. Então, esses exemplos, acho que tem exemplos tanto práticos quanto também de estudos que tu já realizou. E tudo isso a gente tem que pensar assim, qual é o resultado de hoje, mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o reflexo, né? Ou até mais tempo, porque daqui a pouco se começa uma distorção ou se começa a enviesar muito e isso começa a trazer um reflexo na nossa realidade, nas nossas decisões, nos nossos produtos, serviços, comportamentos, educação, porque daí interfere em tudo, né? Pode ser que lá na frente a gente tenha um resultado de toda uma geração também, né, que bebe muito desta fonte, que na verdade foi ali levada a pensar ou direcionada a entender sobre esses aspectos voltados a vieses, acho que são trabalhados e que na verdade acaba se perdendo um pouco do objetivo, muitas vezes, de se utilizar a ferramenta, né? Fernanda, por favor. Obrigada, Bruna. Wagner, adorei as suas colocações, estou aqui refletindo sobre elas. É muito legal se a gente discutir esse tema, né? Como a Bruna falou no começo do webinar, assim, é um tema que a gente não vai esgotar aqui, não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Enfim, é sempre muito interessante, especialmente da sua área, né, de atuação, que não é a minha, então é sempre bom a gente ver o uso dessa ferramenta em outros ambientes, né? E aí, no comecinho da sua fala, eu lembro que você mencionou essa questão de você coleta as... E aí você cria um padrão de comportamento, e daí você deleta o dado que identifica a pessoa, portanto, o dado pessoal, e aí você tem um conjunto de informações que não são capazes de identificar uma pessoa, portanto, não são dados pessoais, e aí você consegue trabalhar com eles. O que me preocupa um pouco nesse processo é que o processo de anonimização ele nem sempre é muito simples, ele não é muito fácil de ter a certeza de que ele é irreversível, né? Então, especialmente quando a gente desenvolve novas tecnologias, anonimizar o dado pessoal vai ficando cada vez mais difícil, né? Isso é uma preocupação. Eu estou só colocando assim, eu não tenho ainda conhecimento suficiente para dizer que a gente tem uma técnica hoje em dia já desenvolvida que garante que esse dado pessoal nunca vai ser, que isso nunca vai virar dado pessoal de novo, eventualmente, né? Eu sou advogada, trabalho... Você está falando, Fernando, você está falando do ponto de corte, né? Qual que é o ponto de corte que eu consigo realmente fazer a separação entre o dado que eu coletei e passei para anonimização ou pseudo-anonimização? Está correto. Exato. É muito difícil. E aí a gente sempre vai ter o risco, né? Eu atuo na área de direito desportivo e nessa semana eu até escrevi um artigo sobre reconhecimento facial em estádios, né? O Palmeiras colocou, alguns outros clubes também já estão adotando e a nova Lei Geral do Esporte. Um link para mim, Fernanda? Sim, coloque sim. Sabe por quê? Eu vou dar uma palestra na OAB Campinas, na sexta-feira agora. E eu estava procurando um exemplo desse. Se eu puder mandar, eu agradeço. Que legal, manda sim. Eu vou te mandar até outros que estão aqui abertos aqui ainda, porque eu continuo lendo sobre isso. Eu quero fazer um artigo mais científico mesmo. Eu fiz um artigo só para publicar no site do escritório mesmo, assim. Eu quero fazer um científico.
Mas, enfim, é uma discussão interessante, porque a Lei Geral do Esporte, que foi aprovada agora no começo do ano, ela obriga arenas com mais de 20 mil pessoas a ter reconhecimento facial. Mas ela também não faz. A lei é muito omissa para dizer, ó, é preciso observar a LGPD, ou é preciso que os clubes coloquem nesse tratamento de dados a segurança necessário, porque você está falando de uma coleta massiva de dados pessoais sensíveis, né? E aí, voltando à questão da anonimização, quer dizer, ainda que primeiro, assim, que não há transparência para o torcedor, né? Até onde eu sei, de que, olha, nós estamos coletando seu dado, mas a gente fez aí sei lá, um relatório de impacto, ou está aqui o relatório de impacto para você acessar, assim, não existe essa transparência até onde me consta. E aí, ainda que o clube garanta que, olha, nós estamos coletando seu dado só para você entrar no estádio, e aí, a partir do momento que você entrou, sei lá, 24 horas depois, 372 horas depois, eu vou deletar isso aqui, e aí eu vou sei lá, não sei como analisar esse negócio. Um processo e nem uma informação, na verdade. Exato, em relação à questão da informação. Né? Acho que transparência e informação. Exatamente, porque é princípio do LGPD, né? A gente não está falando de algo descartável, né? E aí como é que o que me garante que esse meu dado pessoal vai ser usado só para isso? Ou que o clube não vai ser eventualmente forçado a compartilhar esses dados com o governo para sei lá para quê? Ou que esses dados não vão ser vazados e vão ser usados para cometer algum tipo de crime contra mim? Ou até mesmo que tenha as medidas de segurança próprias para que talvez não um clube, mas que terceiros possam daqui a pouco utilizar daqueles dados para utilizações infinitas ali, né? Exato. Por conta de vulnerabilidades. Inclusive com inteligência artificial, usar esse dado com inteligência artificial e produzir um vídeo igual você produziu no começo. Tipo, sabe, assim, eu não sei qual é o limite dessa tecnologia. E aí eu vou ser forçado, se eu quiser ver meu time jogando, eu vou ser forçado a fornecer dado pessoal sensível, senão eu não posso mais ver meu time. Tipo assim, me parece um pouco... E aí já tem até alguns movimentos, nesse texto, eu vou compartilhar aqui, Wagner, nesse texto que eu escrevo, até menciono alguns movimentos na Europa, que tem um movimento muito grande chamado Reclaim Your Face, que é justamente questionando essa coleta massiva, não só no esporte, mas também no esporte, mas questionando essa coleta massiva de dados pessoais sensíveis, tanto por entidades públicas quanto privadas. E inclusive de crianças. Toda essa abordagem que tanto o Wagner quanto o Fernando trouxeram é algo que vai bem ao encontro até dessa próxima parte. Até eu separei aqui o treinar, testar e implementar. Mas olha a explicação que se tem, né, nessas orientações lá da ICO sobre o uso da inteligência artificial e a proteção de dados. Que muitas vezes a inteligência artificial ela pode utilizar ou criar dados pessoais. Em alguns casos, grande quantidade de dados são utilizados para treinar, testar modelos de inteligência artificial. E aí, na implementação, mais dados pessoais são coletados e alimentados por meio de um modelo para tomar decisões dos indivíduos. E aí, essas decisões sobre os indivíduos, mesmo que sejam apenas previsões ou interferências, são elas próprias que também podem ser dados pessoais, porque acabam relacionando. E aí entra naquela discussão que a gente disse, né? Qual é o limite? Porque eu posso ter um momento em que eu faça um processo de anonimização, mas pode ser que essa anonimização não seja possível, né? E que aí, através de todos aqueles processos, mais dados pessoais sejam criados, porque acaba que o dado pessoal, ele é sempre aquele conceito amplo, né? Eu tenho que ter a condição de identificar de forma inequívoca o indivíduo. E aqui, como a gente não está trazendo um exemplo específico de algum processo específico, acaba trazendo essa possibilidade que novos dados pessoais podem ser criados, né? E aí tem algumas discussões, e aí entra num aspecto mais profundo ainda, mas talvez novos dados pessoais sobre indivíduos que talvez nem eles ainda tenham esse conhecimento sobre eles próprios, né? Mas que vai identificar de forma inequívoca aquelas pessoas. Então entra uma discussão muito forte, e aí por isso agora um esforço nessa regulamentação, porque aí tem no texto da lei, aí eu também acabei trazendo, e aí como o Wagner citou, a questão do artigo 20 da LGPD, mas no GDPR, que é a legislação da União Europeia, que a gente estuda ali no PDPF, processamento automatizado de dados pessoais em grande escala, em várias disposições refere-se especificamente à utilização de perfis, à tomada de decisões automatizada. Isso significa que se aplica ao uso da
inteligência artificial para fornecer uma previsão ou recomendação sobre alguém. Então, se a gente colocar um Ctrl L, né, fizer uma busca no texto da lei, se está lá escrito inteligência artificial, ou uso da inteligência artificial, nós não vamos achar no texto da lei isso, mas ele traz toda uma definição do conceito ou de que a gente consegue enquadrar a inteligência artificial quando ele se refere a esse processo automatizado de dados pessoais em grande escala, disposições que vão utilizar perfis, que vai ter uma tomada de decisão automatizada. E na LGPD, o Wagner disse, a gente fez um esforço ali, como o FEBRABAN, foi feito um esforço para mudar ou alterar o texto da lei. Por quê? Existe um direito específico do titular de dados, que é quando o titular de dados ele tem direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que vão afetar os seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir um perfil pessoal profissional de consumo e de crédito ou aspectos de sua personalidade. E aí esse direito de solicitar a revisão das decisões, antes no texto, como o Wagner estava dizendo, no texto antigo da LGPD dizia que essa revisão tinha que ser por uma pessoa, por uma pessoa humana, né? Então, e que agora a gente não tem mais isso, mas sim a revisão dessas decisões, elas podem ser automatizadas também, né? Por quê? Por conta de toda uma complexidade que se tem em relação a isso. E quando a gente pensa voltado aos direitos dos titulares dos dados, né, tem a questão da informação. Então, a existência de decisões exclusivamente automatizadas que produzam efeitos jurídicos ou igualmente significativos, informações, que daí vai bem ao encontro da preocupação e de todo o estudo ali da Fernanda, informações significativas sobre a lógica envolvida, o significado e as consequências previstas para o indivíduo. Aí, sobre o direito de acesso, informações sobre a existência de decisões exclusivamente automatizadas que produzam efeitos jurídicos ou similarmente significativo, informações significativas sobre a lógica envolvida e o significado e as consequências previstas para o indivíduo e o direito de objetar. E olha só como a União Europeia coloca o direito de objeção como um direito absoluto. Então, existe um direito absoluto de oposição à criação de perfis para fins de marketing direto. Na União Europeia, o direito de objetar em relação à oposição à criação de perfis para fins de marketing direto é algo que precisa ser respeitado de forma bem contundente. E os direitos relacionados à tomada de decisão automatizada, incluindo a criação de perfis, aí que aqui a gente bebeu da fonte, né? Mas que também confere aos indivíduos o direito de não ficarem sujeitos a uma decisão exclusivamente automatizada, que produza os efeitos jurídicos ou igualmente significativos. E existem algumas exceções, nesse caso, obriga as organizações a adotar medidas adequadas para proteger os indivíduos. Aqui entra toda uma série também de medidas de controle de segurança, as avaliações de riscos, que depois eu vou falar um pouquinho, o direito de obter uma intervenção humana, mas não tão somente essa, mas aí tem um posicionamento que sempre que possível, e aí esse sempre que possível que vai limitar. Se for possível fazer por uma revisão humana, ok, mas se não for, vai ter que ser automatizada, e também de expressar a sua opinião e contestar a decisão. Então, esses são os direitos titulares que vão implicar em uma série de complexidades, principalmente porque a questão do segredo comercial e industrial ainda vai precisar ser preservada, o direito do titular dos dados ele vai ser respeitado, precisa ser informado, precisa ter transparência, mas as limitações, as medidas disso também são questionados. E na LGPD, ainda o artigo 20 tem os seus parágrafos 1º e 2º, onde ele coloca que o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial, e em caso de não fornecimento de informações que trata o parágrafo 1º do artigo, baseado na observância do segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Então, a gente tem toda uma previsão, mas a complexidade de materializar isso e realmente conseguir entender as medidas, os esforços necessários, as mudanças para implementar isso dentro das organizações, elas são completamente, existe uma dificuldade muito grande em relação à velocidade que se utiliza todas essas tecnologias e todas essas, enfim,
esses tratamentos de dados, né, ou meios de tratamento de dados. Né? E a questão das avaliações de impacto, a gente não tem hoje, pelo menos é o que a gente percebe, né, nas empresas que a gente trabalha, ou até conversando com vocês, alunos ou os consultores que também estão nas empresas, são poucas empresas que conseguiram implementar um processo de avaliação de riscos voltados à privacidade e à proteção de dados, né? Pensando assim que agora ainda tem que ter mais um ponto de atenção que é em relação ao uso da inteligência artificial. E aí, gente, fica para um próximo papo, mas eu acho que a gente pode construir isso. Mas, por exemplo, quando a gente fala do artigo 35, lá do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, ele fala da avaliação de impacto à proteção de dados, que é a questão do DPIA, do Relatório de Impacto à Proteção de Dados. E ele fala que tem que ter um alto risco para o titular de dados, então para o indivíduo, presente para que seja obrigatória a execução de um DPIA. E que se utilize também uma nova tecnologia. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, quando a gente se utiliza, quando se tem um determinado processo, produto ou serviço que faz o uso da inteligência artificial, já está ali inserido também a questão de riscos e voltados a um nível elevado de probabilidade ali de impactos, de danos em relação aos titulares dos dados. Então, por isso, seria obrigatório reexecutar um DPIA sempre que se utilizasse dados pessoais e o uso da inteligência artificial. E aí, aqui, DPIA é necessário para qualquer criação sistemática extensa de perfis ou avaliação automatizada de dados pessoais que são usados. Eu vou te dar a palavra, Wagner, tu não some. Decisões que produzem efeitos legais igualmente significativos sobre os dados das pessoas. As avaliações de impacto, então, provavelmente traz uma obrigação de pretender utilizar sistemas de inteligência artificial para processar dados pessoais e deve realizar antes do processamento, ou seja, antes mesmo de colocar aquele dado em produção, de se utilizar aquele produto, aquela tecnologia, aquele serviço que vai realizar o tratamento de dados, tem que se iniciar um processo de avaliação de impacto à proteção de dados. Para entender e avaliar os riscos envolvidos. E também ter estratégias de mitigação dos riscos. E aí tem toda uma questão, lá no artigo 36, até nem coloquei aqui, mas que ela acaba sendo geral, que se ainda tiver risco residual, porque como é algo novo, pode ser que tenham riscos ali que as empresas não vão conseguir responder, não vão conseguir mitigar. E aí tem que consultar a autoridade supervisora para que ela indique qual a melhor maneira de realizar aquele tratamento de dados e a partir daquela resposta, sim, fazer um processo de mitigação e aí entender, né, de como que vai ser feito, como que vai ser utilizado e se realmente vai poder ser utilizado aqueles dados, ou realizar aquele tratamento de dados. Então, ainda dizendo que as avaliações de impacto são documentos vivos. Então, um processo de melhoria contínua, revisitar esses processos de avaliação de riscos também vai ser algo que tem que fazer parte do procedimento ou dos processos para mitigação de riscos, e ainda tem alguns pontos de verificação quando que vai ser obrigado a executar uma avaliação de impacto à proteção de dados do uso da inteligência artificial ou identificar a necessidade num processo de tratamento caso tenha dúvida, que é quando tem uma aprendizagem automática, quando tem uma criação de perfis em grande escala, quando tem tomada de decisão automatizada, resultando na negação de um serviço, produto ou benefício ao titular de dados. Então, a gente tem esses pontos assim que fica difícil a gente falar dentro de uma hora, né, o tema, mas que, por isso eu coloquei lá no início, né, foi a primeira versão, e agora a gente começa a trabalhar e dar continuidade a esses nossos estudos.